quero falar hoje é diferente de sentir a presença de Deus. O que eu quero falar hoje é você ter a presença de Deus com você. Entrando e saindo, entre dias e saidias, e você ter a presença de Deus com você. Então é diferente você sentir a presença de Deus e você ter a presença de quem? De Deus. A Bíblia fala de um homem que ele tinha tanto a presença de Deus, ele entrou tanto com Deus, que na hora da sua morte, ele não viu a morte. Deus tomou ele para ele. Quem foi esse pastor? Foi um chamado Enoque. Enoque, a Bíblia fala sobre ele em Gênesis capítulo 6, que este homem andou tanto com Deus, ele andou tanto na presença de Deus, que na hora da sua morte, ele não morreu. Deus tomou para ele não passou pela morte. Olha como é importante a presença de Deus. Você está entendendo? Então, o que eu quero falar é sobre isso hoje. A importância da presença de Deus para a tua vida. E para que você entenda mais sobre o que eu vou falar, eu quero primeiro falar sobre o que atrai a presença de Deus. Quais são os princípios da Bíblia que vai atrair a presença de Deus? Quem quer a presença de Deus com você? Com você, quem quer? Quem quer sair daqui da presença de Deus? Quem quer iniciar o ano com a presença de Deus? Então, já vai marcando aí, porque eu vou falar para você os princípios que atraem a presença de Deus. O que é que atrai a presença de Deus? O que é que chama a presença de Deus para a minha vida? Então, número 1, lê o versículo 17 de Êxodo 33, para a gente observar, em primeiro lugar, o que atrai a presença de Deus. Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Então, olha para o pastor. O que fez a presença de Deus ir com Moisés? O que fez a presença de Deus ir com o povo de Deus? Quando ele colocou os olhos em Moisés, Deus está dizendo aqui que Deus achou graças em Moisés. Quando Deus olhou para Moisés, quando Deus olhou para a vida de Moisés, havia em Moisés algo que agradava a quem? A Deus. O estilo de vida de Moisés agradava a Deus. Então o que é que chama a presença de Deus para a minha vida, pastor? Seu estilo de vida. O seu estilo de vida chama a atenção de Deus. O que é que você tem que agrada a Deus? Deixa eu te dar um exemplo mais específico para que você possa entender. A Bíblia fala que se um dia Deus viesse a castigar a terra, 3 pessoas se livrariam do castigo de Deus. E tantas pessoas na face da terra, se um dia Deus fosse castigar a terra, somente 3 pessoas se livrariam do castigo de Deus. Quem, pastor? Vamos ver quem. Abra a sua Bíblia em Ezequiel 24, versículo 24. Abra. Ezequiel, é no Velho Testamento, depois do livro de Jeremias. Abra, por favor. Depois de Jeremias, vem Ezequiel 24, ou depois 14, Ezequiel. Lamentações. Isso, depois de Lamentações, Ezequiel 14, capítulo 14, versículo 14. É muito forte essa palavra. Se Deus fosse castigar a terra, somente 3 pessoas se livrariam do castigo de Deus. Olha que coisa. Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 14, versículo 14. Quem encontrou diga graças a Deus. Então diz assim, gente, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, quem? Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová.
exemplo, a Bíblia fala que Noé, ele era o pregador da justiça. Ou seja, o Noé, ele era um homem justo diante de Deus. Quando Deus foi destruir a terra com um dilúvio, com água, Deus se agradou da integridade de Noé. Deus se agradou da retidão de Noé. Deus se agradou da justiça que Noé praticava. Então Noé era justo. E o que é ser uma pessoa justa? É ser uma pessoa reta, íntegra, é ser uma pessoa correta. Isso é ser uma pessoa justa. É uma pessoa, preste bastante atenção, que ela não é desonesta. É uma pessoa que ela diz, pastor, o que é meu é meu, o que é dos outros, eu não quero até que se fale de ninguém, pastor. Isso é ser uma pessoa justa. É uma pessoa que não age de má fé com ninguém. É uma pessoa, que é reta, que é correta. O que é certo é certo, o que é errado é uma pessoa que é justa. Você está entendendo? Então quando Deus olhou para Noé, Deus se agradava da justiça de Noé. Você tem que ser uma pessoa justa, meu irmão. Escute. Você, menino, está me ouvindo, você tem que ser uma pessoa honesta. Você tem que ser uma pessoa correta. Olha, esse papo que lá fora, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, elas dizem, Deus escreve certo em minhas portas. Errado. Isso é errado. Isso é de Deus. Deus escreve certo em linhas certas. É isso? Esse é o caminho de Deus. Deus não escreve certo por meio de linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Um Deus é assim, ou é ou não é. Então Deus tem que olhar para você e Ele tem que ver em você a justiça. Você tem que ser um homem justo. A senhora tem que ser uma mulher justa, uma pessoa honesta, uma pessoa reta, uma pessoa correta. Graças a Deus. Amém? Número 2. Falando ainda desses 3 homens. Depois de Noé, quem é que vinha? Daniel. Por que Daniel? O que Daniel tinha que Deus achou a graça dele? Que Deus se agradava dele? Como era o estilo de vida de Daniel? Por exemplo, a Bíblia fala que na época quando Daniel estava no reinado da Babilônia, no reinado do rei Dário, procuraram acusar Daniel. Procuraram um meio de acusar Daniel. E a Bíblia diz que eles procuraram uma operação para acusar Daniel diante do rei Dário, e eles não encontraram. Por quê? Porque Daniel era fiel a Deus. Por quê? Porque Daniel era fiel. Deus olhava para Daniel e se agradava de Daniel por causa da sua fidelidade. Você tem que ser fiel. Deus tem que olhar para você e se agradar da sua fidelidade. E quando se fala de fidelidade, não é somente isso não, minha gente. Fidelidade em todos os sentidos. Fidelidade em você não abandonar Deus. Tem gente, olha, quantas pessoas esse ano que eu conheço, que você conhece, que saíram da igreja, que abandonaram o caminho de Deus, que estão no mundo. Quantas e quantas pessoas? Foram pessoas fiéis? Foram pessoas fiéis? Não foram. Porque Jesus falou, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Você tem que ser fiel. Por mais que você passe por lutas, por mais que você passe por problemas, você nunca deve abandonar o caminho de Deus. Nunca. Então Deus tem que olhar para você e ver essa fidelidade. Por que não fidelidade nas finanças, Você que de repente passou o ano todo sendo fiel a Deus no dízimo. É hora de você se consertar com Deus. Hoje é o dia do acerto. Começa o ano, minha filha. Começa o ano, meu filho, sendo fiel a Deus, dizimando das suas rendas, dizimando
engano, de tudo que vem na sua mão. Porque Deus não se agrada do infiel. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus passou pela terra e Deus viu o infiel e ele sentiu desgosto. Olha que coisa. Deus sente desgosto com a pessoa que é infiel. Então você quer ter a presença de Deus com você? Eu quero, pastor, tenha um estilo de vida que agrada a Deus. Seja justo, seja fiel. Número 3, depois de Jó, de Noé, depois de Daniel, Deus falou de quem? De Jó. Por que Jó? Olha, Jó não tinha somente uma virtude. Jó tinha um estilo de vida que tinha 4 virtudes que agradavam a Deus. Quais eram as virtudes que agradavam a Deus na vida de Jó? Primeiro, Jó, ele era muito sincero diante de Deus. Jó, ele não encobria nada diante de Deus. Quando Jó pecava, imediatamente, sabe o que Jó fazia? Ele confessava o seu pecado. Ele não escondia de Deus o seu pecado. Então ele é o quê? Um homem sincero. Deus colocava os olhos em Jó e via nele algo que agradava a Deus. A sinceridade. Nunca esconda nada de Deus. Não tem nem como esconder. Mas quando você não confessa a Deus o seu pecado, você encobre ele. Sempre quando pecar, confesse a Deus os seus pecados. Seja sincero diante de Deus. O que é que Jó tinha que agradava a Deus? Jó, ele era temente a Deus. Quando Deus olhava para Jó, Deus via nele um temor de Deus, que chama a atenção de Deus, que agrada a Deus. Pastor, o que é temor? O que é temer a Deus? Temor, temer a Deus é ter respeito por Deus e por aquilo que é de Deus. É você viver uma vida sabendo que tudo que você está fazendo hoje, um dia você vai prestar conta a Deus. Então eu não vou mentir por quê? Porque eu temo a Deus. Eu não vou adulterar por quê? Porque eu temo a Deus. Eu não vou ser uma pessoa desonesta por quê? Porque eu temo a quem? A Deus. Então, quando Deus olhava para Jó, Deus via nele sinceridade. Deus via nele temor. Sabe? O que Deus via em Jó também? Deus via sinceridade, Deus via temor em Jó. Preste bastante atenção. Sinceridade, temor e retidão. Jó também, ele era um homem justo. Jó também, ele era um homem reto, íntegro, correto. Comprava e pagava. Tem que ser. Você está devendo, meu filho? Tem que pagar. Você compra um cartão, pega o cartão de alguém emprestado, chega até antes da data. Aí para pagar no dia 20, dia 19, eu já tenho que estar com dinheiro na mão para pagar o cartão dos outros. Porque você não pediu emprestado. Você não pegou dinheiro emprestado, tem que pagar. E que negócio é esse? Do cristão estar com o nome sujo na praça. Que negócio é esse? Você vai fazer uma feira, vai fazer um monte de for lugar seu, porque o seu nome está sujo naquele mercado. Sabe o que chama a atenção de Deus? O seu estilo de vida. Isso chama a presença de quem? De Deus. E o que Jó tinha também, pastor? Jó se desviava do mal. Deus olhava para Jó, sabe? E via todas as vezes, quando a tentação batia, quando vinha algo para derrubar Jó, para desviar ele de Deus, para afastar ele de Deus, sabe o que Jó fazia? Se desviava do mal. O que é se desviar do mal? Assim diz a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é se desviar do mal. Se afasta as pessoas que escarnecem a palavra de Deus. Se afasta as pessoas, meu irmão, que não querem nada com Deus, que falam mal de pastor, que falam mal de igreja, que diz que todo pastor é ladrão. Se afasta dessas pessoas. O que é se desviar do mal? A palavra de Deus diz: bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem anda no caminho dos pecadores. Nem anda no caminho dos pecadores. Isso é se afastar do mal. Isso é se apartar do mal. É você se afastar, não ficar intrigado, mas não querer intimidade com pessoa que não é da mesma
Pelo incrível que pareça, tem gente, às vezes, dentro da igreja, que tem mais amizade com o povo lá fora do que com as pessoas dentro da igreja. Olha que coisa. Isso pode existir? Não pode. A pessoa é mais amiga com aquele que bebe, com aquele que fuma, com aquele que se prostitui, com aquele que é adultério, com aquele que é desonesto, do que com aquele que é de Deus. Isso é se afastar do mal, se afastar dessas pessoas. Que tu chama para vir para a igreja, ela não vem. Agora ela chama para ir para um bar, para ir para uma festa. Mas ele não quer vir. Porque sabe, se você vier aqui, não tem futuro para você. E bem-aventurado é aquele que não toma conselho dos simples. É aquela pessoa que não procura a direção, sabe, ter a direção de Deus com a pessoa lá fora. Ela tem a direção com Deus. É aquela pessoa que não escuta o conselho dos simples. Ela escuta o conselho de quem? De Deus. Isso é se apartar do mal. Então, em primeiro lugar, o que atrai a presença de Deus? O seu estilo de vida. Deus tem que olhar para você e ver em você. Será que Deus pode olhar para você hoje? E será que Ele vai ver em você um temor? Será que Deus vai ver em você uma fidelidade? Será que Deus olhando para você, Ele vai ver em você, preste bastante atenção, uma retidão, uma justiça? Então, o seu estilo de vida chama a presença de quem? De Deus. Amém, gente? Vai abafar aí. Número 2. O que atrai a presença de Deus? Olha, vamos ler, vamos voltar de novo lá para Êxodo, capítulo 33, e você vai ler o versículo 18 comigo agora. Deixa marcado em Êxodo, capítulo 33, porque é onde a gente está fazendo o estudo de hoje. Êxodo 33, versículo 18. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, 33, 18. Então ele disse, rogo-te que me mostre o que é, gente? A tua glória. Olha para o pastor. Sabe o que atrai a presença de Deus? A pessoa que tem fome e sede de Deus. Olha o pedido de Moisés. Senhor, eu te rogo, mostra-me a tua glória. Ele tinha fome de Deus. Ele tinha sede de Deus. Você quer atrair a presença de Deus para você? Eu quero, pastor, tenha fome e sede de Deus. Por que Deus entrou na casa de Zaqueu? Parou para pensar? Você já parou? Por que Deus entrou na casa de Zaqueu? A Bíblia fala sobre esse detalhe. A Bíblia diz que Zaqueu ele era um homem de pequena estatura e ele subiu uma pequena brava para ver Deus. Ele não queria cura, ele não queria libertação, ele não queria prosperidade. Não. Ele queria ver quem? Deus. Por isso que Deus foi na casa dele. Por isso que Jesus foi na casa dele. Ele tinha fome de Deus. Ele não queria, ele estava nem aí por cura, por libertação e etc. Não, ele estava querendo ver quem? Deus. Você quer atrair a presença de Deus? Eu quero ter fome e sede de Deus. Você vai atrair a presença de Deus. Tenha fome de ler a palavra de Deus. Quantas vezes você se alimenta no dia? Né? 3? 3 vezes ao dia você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter prazer, você tem que ter fome, você tem que ter sede. Então, de acordar cantando. Você amanhece o dia. Você acorda cantando para Deus. Você acorda. Você amanhece o dia e diz, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, bom dia Deus, glória, em Espírito, em verdade. Você acorda assim? E fala. Você tem que ter fome e sede de Deus. Você tem que querer Deus na sua vida. O Zaqueu, ele subiu na figueira brava e ele queria ter quem? Deus. Se você quiser ver Deus na sua vida, você vai atrair a presença de Deus para você. Diga graças a Deus. E forte para Jesus. Diga glória a Deus. Número 3. O que atrai a presença de Deus? Versículo 17. Vamos ler o versículo 17. Diz assim.
Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço, o que, pessoal? Por nome. Olha o que Deus está dizendo aqui. Sabe por que a presença de Deus ia com Moisés? Porque Deus conhecia Moisés pelo nome dele. O que significa isso? Quando ele diz: eu te conheço por nome, pelo teu nome, isso significa, isso tem uma expressão que fala sobre intimidade. Sabe essa expressão que Deus usou: eu te conheço por nome, eu te conheço pelo teu nome. Essa expressão significa: Deus conhecia Moisés pela intimidade que Moisés tinha com quem? Por isso que a presença de Deus ia com ele. Você quer atrair a presença de Deus? Pastor, eu quero. Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. Você vai atrair a presença de Deus. Pare e pense. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, no finalzinho da tarde, sabe o que acontecia? Deus descia no jardim do Éden para falar com Adão. Por que Deus descia no final da tarde para falar com Adão? Porque Deus tinha intimidade, ou Deus queria ter intimidade com quem? Com Adão. Você quer ter intimidade com Deus? Pastor, eu quero. Busque a presença de Deus. Ore a Deus. Gaste tempo na presença de Deus. Às vezes tem gente que diz assim: puxa, eu gosto de ir naquela igreja ali de Arthur Música, gosto de ouvir as pregações daquele pastor Brigão, que é uma bênção para a glória de Deus. Puxa, porque toda vez que eu vou à igreja, o pastor prega, Deus fala no meu coração. Eu entendo a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Sabe por que Deus me usa na palavra? Quando você vem, você entende a palavra, você aprende a palavra de Deus. Sabe o que é isso? A minha intimidade. Ok? Deus. Sabe que tem muita gente aí fora, pastoras, que às vezes ele e você olhamos para ela e não damos nada, mas essa pessoa é muito usada por Deus. Sabe o que é isso? A intimidade que ela tem com quem? Com Deus. Que ele e você não sabe, mas ela tem uma intimidade com Deus. Você quer atrair a presença de Deus? Pastor, eu quero. Tenha intimidade com seu Deus. E só vai ter intimidade de uma maneira. Você só vai ter intimidade com Deus de uma maneira, só uma. De qual maneira tem intimidade com Deus? Falando com Deus, orando a Deus, gastando tempo orando na presença de quem? De Deus. Eu não estou falando da oração quando você ora e não sabe para poder dormir. Eu não estou te falando da oração que você ora apressado quando acorda para poder ir para o trabalho. Não! Não é essa oração. Essa oração não vai trazer intimidade de Deus para você. Essa oração que você faz orando para dormir não vai trazer nenhuma intimidade de Deus para você. Qual é a oração, pastor? Aquela que você entra no seu quarto, esquece de tudo, fecha a sua porta e vai falar com Deus. Vai gastar ali meia hora, uma hora na presença de Deus. Essa oração que vai trazer intimidade de Deus para você. Sabe? Sabe qual é a oração que vai trazer intimidade de Deus para você? Aquela, quando você acorda 11, quando você acorda meia-noite, 1, 2 ou 3 horas da manhã, dobra o seu joelho na cama, na sala e vai falar com teu Deus. É essa oração que vai trazer intimidade de Deus para você. Você está entendendo? Quem está entendendo? Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? 12. Dos 12, somente 3 tinham uma intimidade com Jesus. Lembra do monte? Quando Jesus foi orar no monte, a Bíblia diz que Jesus chegou e falou para 9 dos 12: olha, vocês ficam aqui no monte, aqui no pé do monte. E Pedro, Tiago e João, vem aqui no monte comigo. 9 ficou no pé do monte. 3 dos 12 subiram do monte. Jesus chegou para eles. Pedro, qual deles? Os 3. Jesus olhou para eles e disse assim, para eles: eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que só para quem é íntimo meu é o que eu vou mostrar. Vocês são íntimos meus,
Presta atenção no que vocês vão ver. E aí Jesus começou a orar, e eles começaram a orar. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus começou a levitar. E eles olhavam, um cutucou o outro no dedo. Peraí, Jesus está voando? Não somente isso, as vestes de Jesus começou a resplandecer. Fica tão branco que nenhuma lavadora da época poderia lavar e fica tão branco daquela cor. E não se surpreenda, isso também nunca pega vendo Jesus levitar, a vestes de Jesus se transparecer, sabe? Se refletir, daqui a pouco aparece Moisés. Misericórdia, daqui a pouco Elias aparece. Meu Deus, Jesus, é Moisés. Ficaram surpreendidos. E uma voz do céu bradou em alta voz e disse: Esse é o meu filho. Dai ouvidos, diga graças a Deus. Quem pode com Jesus? Somente Pedro, Tiago e João viram isso. Por que eles viram isso? Porque eles tinham intimidade com quem? Os 9 eram seguidores de Jesus. Pedro, Tiago e João eram íntimos de Jesus. Eu lhe pergunto. E a pergunta para o irmão do lado é assim: você quer ser um seguidor de Deus ou um íntimo de Deus? Qual dos dois você quer ser? Seguidor ou íntimo? Oi? Eu quero ser um íntimo de Deus, para atrair a presença de Deus para mim. Diga graças a Deus. Amém? Em quarto lugar, o que atrai a presença de Deus? Versículo 18. Vamos ler? Êxodo 33, versículo 18. Em quarto lugar, o que atrai a presença de Deus. Abra, por favor. Êxodo 34, 11. Êxodo 34, 11. Quem encontrou, diga graças a Deus. Olha o que diz, 34, 11. Diz assim, só parte A no versículo 34, 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Você quer atrair a presença de Deus para você? Quem quer atrair a presença de Deus? Esse está muito fraco, hein, gente? Parece que a presença de Deus não é tão importante para você como eu imaginava, não. Quem quer a presença de Deus para você? Quem quer atrair? Quem é bastante? Como se a presença de Deus fosse qualquer coisa, né? Mas eu sou louco, se a tua presença é um pouco gosto, não me deixe sair daqui. Só quer que eu fale com a alma. Quando a pessoa, ela valoriza a presença de Deus, ela sabe a importância da presença de Deus na vida dela, quando o pastor pergunta assim, quem quer a presença de Deus? Ela diz assim, pastor, eu quero a presença de Deus. Então deixa eu perguntar, não me arrependo você está dizendo, passarinho. Quem quer a presença de Deus? Glória a Deus. Em quarto lugar, olha o que Deus falou, guarda o que eu te ordeno hoje. Você quer atrair a presença de Deus? Eu quero, pastor. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus, que você vai atrair a presença de Deus. Abra, por favor, Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 17, versículo 17, versículo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sei o quê? Sabe por que Deus falou isso para Abraão? Que na época era Abraão. Sabe por que Deus falou para ele? Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque o Abraão tinha desobedecido a Deus. Porque Deus tinha prometido a ele que dele de Sara saiu da promessa. Ele pegou, deu ouvido a Sara, se deitou com a empregada chamada Agar,
engravidou Agar, nasceu um menino chamado Ismael. Quando Deus olhou isso, quando Deus viu isso, Deus se desagradou. Por quê? Porque naquele momento Abraão tinha desobedecido a quem? A Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, consequentemente, olha o que aconteceu. Ele saiu da presença de Deus. Por isso que Deus falou: Abraão, anda em minha presença. Está entendendo? Então você quer atrair a presença de Deus? Eu quero. Obedeça a Deus. Coloque em prática tudo aquilo que você ouve. Coloque em prática tudo aquilo que você aprende na palavra de Deus, que você vai atrair a presença de Deus na sua vida. Diga graças a Deus. Então, deixa eu recapitular essa primeira parte. Vou passar para a segunda parte. O que atrai a presença de Deus? Número 1, o meu estilo de vida. O meu estilo de vida atrai a presença de quem? Número 2, o que atrai a presença de Deus para a minha vida? A fome e a sede que eu tenho de Deus. Número 3, o que atrai a presença de Deus para a minha vida? A intimidade que eu tenho com quem? Com Deus. Em quarto lugar, o que atrai a presença de Deus para a minha vida? A obediência que eu tenho a Deus. A minha obediência a Deus atrai a presença de Deus. Amém? Agora deixa eu falar para você sobre qual é o resultado da presença de Deus na vida de uma pessoa. O que é que a presença de Deus vai produzir na tua vida? O que é que a presença de Deus vai atrair para você? Número 1, a presença de Deus, presta atenção, ela vai atrair para a tua vida, ela vai produzir para a tua vida a concepção da vida. O que é a concepção da vida? Tudo que diz respeito à tua vida, tudo que tua vida precisa, a presença de Deus vai trazer para você. Jó, capítulo 41, versículo 22. Abre, por favor. Jó 41, versículo 22. É um livro antes de Salmos. 41, versículo 22. Jó. Quarenta e um, 22. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, ó: no teu pescoço pousa força, e perante ele até a tristeza salva-se para si. O que é que Deus está falando? Que na presença de Deus não tem lugar para tristeza, não tem lugar para choro. É isso que Deus está dizendo aqui. Que se a presença de Deus estiver na tua vida não vai ter tristeza. É isso que Deus está dizendo aqui. Na tua vida não vai ter decepção, na tua vida não vai ter doença, na tua vida não vai ter perturbação. Por quê? Porque a presença de Deus vai trazer para você paz. A presença de Deus vai trazer para você tranquilidade. A presença de Deus vai trazer alegria. A presença de Deus vai trazer saúde. A presença de Deus vai trazer prosperidade. Tudo que tua vida precisa, a presença de Deus vai trazer para você. Diga graças a Deus. Número 2. O que é que produz a presença de Deus na minha vida? Qual o resultado da presença de Deus na minha vida? A presença de Deus produz um movimento para a minha vida. Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. A presença de Deus produz movimento para a minha vida. Atos 4, 31. Atos no Novo Testamento, depois do Evangelho de João. 4:31. Olha o que diz, minha gente. E tendo eles orado, 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de quem? O que aconteceu com a presença de Deus quando eles terminaram de orar? A presença de Deus moveu
o lugar onde ele está. A presença de Deus traz um movimento para a tua vida. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Que a presença de Deus com você, a tua vida não vai ficar paralisada no tempo. Se está vivendo uma vida boa, amanhã vai ser muito mais boa. Se está vivendo uma vida abençoada, amanhã vai ser muito mais abençoada. Se esse ano for um ano de vitória, o ano que vem vai ser um ano muito mais de vitória para você, por causa da presença de Deus na tua vida. A presença de Deus traz um movimento à minha vida. A minha vida não vai ficar parada. A minha vida não vai ficar paralisada, estagnada. Ao contrário, ela vai se movimentar cada vez mais para melhor. Diga graças a Deus. Quem é Deus? Número 3. O que atrai a presença de Deus? Vamos ver o resultado da presença de Deus. Número 3. O que produz a presença de Deus? Uma vez que a presença de Deus está na minha vida, o que é que a presença de Deus vai produzir? Número 3. A presença de Deus vai me dar a direção certa. A presença de Deus vai me dar a direção certa. Salmos 34, versículo 5. Salmos 34, versículo 5. Salmos é no meio da Bíblia. Trinta e quatro, 5. Quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 5 diz assim, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão, o quê? Confundidos. A pessoa que está na presença de Deus, ela vai ter na vida dela a direção certa. No momento que for para tomar uma atitude certa, Deus vai dar a direção certa para ela. No momento de tomar decisões certas, Deus vai dar a direção certa para ela. E eu posso dizer algo para você muito forte. A presença de Deus com você vai levar você a chegar onde você quer. Diga graças a Deus e glória a Jesus. A presença de Deus vai levar você onde você quer. Diga glória. Amém? Isso em terceiro lugar. Em quarto lugar, qual é o resultado da presença de Deus? O que produz a presença de Deus na minha vida? Em quarto lugar, a presença de Deus vai fazer na minha vida coisas extraordinárias. Vou repetir. A presença de Deus na minha vida vai fazer coisas extraordinárias. O que significa isso? Lembra de Pedro, Tiago e João no monte? Quando eles viram na presença de Deus Jesus levitar, as vestes de Jesus se resplandecer, eles viram Moisés, eles viram Elias, eles ouviram a voz de Deus. Lembra? Aqui foi extraordinário. Somente os três viram o que Deus revelou. A presença de Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Na presença de Deus, Deus vai fazer coisas na tua vida, na tua casa, na tua família, que não vai fazer em lugar nenhum. Diga graças a Deus. Veja como é importante a presença de Deus. Deus vai fazer coisas na tua vida que não vai fazer na vida de ninguém. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Em quinto e último lugar, qual é o resultado da presença de Deus? O que produz a presença de Deus? Na presença de Deus, diga, na presença de Deus, diga comigo, na presença de Deus, eu sou abençoado. Oh, glória. Diga glória a Deus. Quer ser abençoado? Quero, pastor? Esteja na presença de Deus. E o maior exemplo que eu posso dar para você, por exemplo, de Jacó. Essa campanha que termina hoje. Por que Jacó foi abençoado? Porque quando ele foi orar a Deus, ele orou, estava orando a Deus, estava no início da noite ainda. Quando ele viu o anjo, ele agarrou o anjo.
Davi esteve na presença de Deus, passou a madrugada toda no banco.